No ministério de Jesus haviam muitas mulheres envolvidas, né? Marta, Maria, várias que ajudaram Jesus, né? E Jesus se relacionava livremente com muitas mulheres, com algumas delas, né? Nós vimos a mulher de má fama, a mulher com hemorragia, a mulher samaritana. O que Jesus fez? Ele sentou, parou, conversou. Não sei se ele sentou, né, com a mulher com hemorragia, mas ele parou, ele deu atenção, ele conversou, ele tocou elas de alguma maneira, né, mais profundamente, espiritualmente, tocou seus corações, né? Então, isso novamente uma época em que a mulher não podia se dirigir ao homem em público. Então Jesus veio novamente aqui, quebrou um tabu, né? Puxa, um homem conversar com uma mulher era algo desonroso, e Jesus deu atenção a essas mulheres. Então Deus levantou mulheres, mas as mulheres também têm deveres, né, no casamento, principalmente. E temos que ver que no casamento, é o ponto aqui hoje, né, a falar sobre nossos relacionamentos. Isso leva uma construção diária. Se você vê esse prédio aqui, é bonito, é todo equipado, né, mas não foi construído de um dia para o outro. E mesmo depois que foi construído, precisa de manutenção constantemente, né? E o casamento é uma construção. Então, quem mexe aqui com construção deve conhecer um aparelhinho que chama prumo, né? Quem constrói não pode construir sem esse aparelho. E ele é um aparelhinho que mede assim, o nível da parede, né? Se a parede está ficando meio torta, ou se dá para consertar, dá para nivelar antes que seja tarde demais, antes que haja, né, um grande problema. Então eu queria perguntar para vocês, no nosso casamento nós também temos prumos, esse instrumentinho, né, que nos ajuda, que vai nos dar uma direção ali. Não, aqui não está bem nivelado. Quais seriam exemplos, né, desses prumos no nosso casamento? Quem pode dizer? Submissão, respeito, amor. Quem mais? Diálogo. Mas pensando em nós, para nós mulheres, quais seriam, né, esses prumos? Qual seria um prumo para o nosso casamento? Sabedoria. E como a gente busca essa sabedoria? Como a gente adquire essa sabedoria? Na Bíblia, a Bíblia é um prumo, né, forte. Ser ajudadora. O Espírito Santo. Eu acho também, por exemplo, que temos, né, a oração, que para mim é o maior, né, é o maior ajuda que nós temos. Nós temos conselhos espirituais, nós temos exemplos de outras pessoas, e eu posso dizer exemplos bons e ruins, né, que a gente não aprende só com exemplos bons. Você vê uma pessoa indo por um caminho errado, você tem que abrir seu olho e falar, puxa, eu não posso ir por essa direção. E eu já aprendi, para ser sincera, muito mais vezes com os exemplos ruins do que com os bons. Porque os bons às vezes passam despercebidos, e os ruins são gritantes, né? Então a gente aprende muito com o exemplo de outras pessoas, né? E nós não podemos negligenciar esses prumos. Não sei se eu digo esses prumos, né? São vários, né? Então, nós temos que estar atentas. Nós temos esse privilégio, irmãs, de estar com pessoas. Nós temos aqui na igreja um envolvimento muito grande, né, com umas com as outras, deveríamos ter pelo menos, né, mas a gente está sempre na casa de um de outro, a gente está conversando, a gente se compartilha nosso coração, nossa fé, nossos sonhos, e nós podemos aprender muito. Eu olho, quando eu converso com pessoas que não têm a Bíblia como padrão, de outras igrejas até, puxa, é uma vida solitária, né? Não tem esse envolvimento entre discípulos, pessoas se ajudando, e para mim isso é triste. E nós temos
esse recurso à nossa disposição. E nós temos que aproveitar muito, né? Quando eu era solteira, eu tinha assim em mente, puxa, depois de tantos anos solteira, né? Eu pensava, mais uma saída, e começou a ser chato para mim, não queria ficar saindo mais. Aí eu pensei, puxa, eu tenho a oportunidade de sair com um irmão, de aprender coisas novas, diferentes, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, a minha mentalidade mudou e eu comecei a mudar. As saídas começaram a ser um prazer, porque eu ia com um objetivo, eu quero aprender com qualquer pessoa. E eu aprendi, eu voltava para casa super feliz, né? Ontem até minha cunhada estava aqui, estava falando com ela, nossa, eu adoro viajar, estar com as pessoas, porque eu gosto de aprender coisas novas, de cozinha, de casa, de qualquer coisa que facilite a minha vida. Então, nós temos que ter esse olhar aberto, prontas para aprender umas das outras e colocar em prática, né, na nossa vida, tudo aquilo que vai nos ajudar, tudo aquilo que vai ser bom para mim, deixa eu aprender, deixa eu levar no meu coração. Como Maria, né, como a Bíblia fala, que Maria levava as coisas em seu coração. Nós temos que ter esse coração de aprender. E esse é um coração de um discípulo, né? Então, eu sinto, eu sei muitas vezes que alguns exemplos, algumas situações que a gente passa, que a gente enfrenta, às vezes ajudando uma pessoa numa situação difícil, é Deus colocando essa pessoa na nossa vida com um propósito. Que a gente aprenda, que a gente cresça também, né? Então, nós precisamos estar atentas, né, o tempo todo para aprender. Nunca vai ser o suficiente, né? Nunca nós vamos poder dizer, eu já estou bem, meu casamento está ótimo, meus filhos são ótimos. Eu não encontrei um casal assim ainda, né? Sempre tem um probleminha ou outro, um desafio ou outro, que nós precisamos mudar e crescer. E em Cânticos, tem uma escritura que eu gosto muito, Cânticos capítulo 2, versículo 15, fala assim, cuide das raposinhas, apanhe para nós as raposas. Eu vou ler essa, tá? As raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Cânticos 2,15. Então, ele fala que essa escritura é clássica, né? A gente usa para quem vai casar, e ela é muito interessante falar. Apanhe as raposinhas que estragam as vinhas. Quais seriam essas raposinhas no nosso casamento? No seu dia a dia, o que você acha que pode ser uma raposinha? Mau humor. Muito bom. Oi? Os afazeres domésticos. Isso pega, viu? Sinceramente, olha, hoje mesmo eu já soltei o Nicolas lá, ele vai arrumar uma coisa e ele bagunça outra para eu arrumar. Então, assim não dá, né? Você arruma uma coisa, tem que arrumar outra. O que mais? Paciência. Desperdício. Às vezes irrita o outro, né? Eu acho que raposinha é tudo aquilo que faz o mal ao outro, né? Causa o mal ao outro. Ou a nós mesmas, né? Mas às vezes sentimentos, aquele sentimento, ele não ligou pra mim, Mulher tem muito isso, né? Às vezes de ficar a gente picuinha, né? Exatamente. Então, sentimentos, eu penso, maneira de falar ruim, dar uma resposta ruim, aí começa aquela, né? E a gente tem que saber parar, a gente tem que saber agarrar essa raposinha e colocar lá como é que chama? Na jaula, né? Deixa ela presa lá. A gente tem que agarrar essas coisas no começo e acabar. Não permitir que vá adiante. Às vezes, começa uma picuinha aqui, outra ali, a gente não dá um stop, e aí a coisa continua e só vai, aquela bolinha de neve que só vai aumentando, né? Então, isso leva muitas vezes, irmãs, a gente reconhecer e pedir perdão. Olha, desculpa como eu falei, perdão como eu me expressei, ou lidar com o nosso sentimento de uma maneira mais rápida, né? Puxa, não tem motivo. Antes, quando já não tão logo quando nós casamos, né? Quando eu e Marcos tínhamos já até bastante tempo de casado, né? Eu era assim, ele falava alguma coisa, eu ficava com raiva. Aí eu me fechava e eu não queria conversar.
E eu ficava 1, 2 dias, ele insistindo. Eu não queria colocar para fora meus sentimentos, minhas raposinhas, né? Lidar com as minhas raposinhas. E aí, ele ficava insistindo. Um dia ele falou, não vou mais insistir com você, você tem que ser madura, você tem que lidar com essas coisas. Aí eu falei, puxa, agora que ele não está insistindo, eu tenho que ir lá, né? Porque quando está insistindo é bom, você, qualquer momento você pode... E aí eu tive que tomar a decisão, não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que lidar com meus sentimentos, né? E outra coisa que era difícil para mim, era quando ele errava comigo, me pedia desculpa e eu continuava mal, continuava com raiva, ou fechada, né, com a cara fechada, porque eu não acreditava no pedido de perdão dele, né? Eu não acreditava que ele estava realmente arrependido. Então, isso foi uma coisa que nós tivemos que aprender também. Um dia ele me falou, olha, você precisa acreditar em mim quando eu te peço perdão. E aí eu falei, e eu também, quando eu te pedi perdão, acredito então que está sendo verdadeiro. Porque se não tiver, Deus sabe, né? E aí nós começamos a praticar isso. Tá bom, pediu perdão, vamos seguir em frente. Já não perdoamos, por que continuar mal? Né? Então, isso nos ajudou muito. E isso para mim era uma raposinha que estava lá, toda hora destruindo lá as flores, né? E nós temos que cuidar disso. As pequenas coisas, gente, às vezes, são as que causam os maiores estragos, né? Então, você vê, às vezes você está fazendo uma coisa na cozinha, na casa, rapidinho e tal, derrama um copo de café no chão. Puxa, é difícil limpar um copo de café, um copo de óleo no chão. É uma coisa pequena, mas é difícil você ir lá e limpar. Então, as coisas pequenas nós temos que dar muita atenção. Não sei se vocês lembram daquela nave especial Columbia, né? Que explodiu logo que ela saiu. E aquilo foi um choque. Eu lembro vendo essa reportagem, eu falei, nossa, não estou acreditando, tal, as pessoas que estavam morreram, né? E a NASA gastou muito tempo para ver o que tinha dado errado. E eles fizeram pesquisa, analisaram, e ao fim descobriram que tinha sido uma falha muito pequena na refrigeração, que eles não tinham dado tanta atenção. Bom, era uma coisa muito insignificante, mas que pôs tudo a perder. Então, na nossa construção, no nosso casamento, as coisas pequenas podem se voltar grandes problemas depois. Às vezes, alguns irreversíveis. Por isso, nós devemos ficar bem atentas, né? Porque Satanás nos engana, Satanás nos ilude. Isso não é nada, isso passa, deixa pra lá, não liga não, vamos em frente. E aí vão se acumulando as coisas. Nós temos que ser sábias e, de fato, lidar com essas coisas. Mas o que eu queria falar, eu quero falar de 2 pontos hoje. Primeiro, o papel da mulher em ser ajudadora. E vamos ler lá em Gênesis 2:18. E o segundo, claro, sobre submissão. Amém? Todo mundo, uhul, submissão! Isso, homens, cadê vocês? Gênesis 2:18. Gente, olha, eu não sou exemplo 100% nisso não, hein? A gente fala ensinando, a gente aprende ensinando, né? Fala assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Bom, isso aqui, gente, que fala que Deus ia fazer uma auxiliadora, né? Uma pessoa que o auxilia e lhe corresponde. Já reforça o fato de que a liderança do lar é de quem? Do homem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico super feliz com isso, porque é uma carga menos pra gente, entendeu? É uma carga menos pra mim. A gente já tem muita coisa, muita preocupação, a gente já se preocupa sem precisar, né? Tem coisa que nem precisa a gente estar preocupando. E ter mais uma carga, olha, e Deus foi sábio, né? E nós temos capacidades, nós temos habilidades que Deus nos deu, nós somos sensíveis, nós somos muitas vezes mais amorosas, né? Nós somos mais prontas para ajudar, porque a gente vê as coisas, não, vamos fazer tal coisa, vamos para planejar. Nós temos muitas forças, né?
E o fato da mulher ser auxiliadora não a faz menos, né, ou menor. E de jeito nenhum, ao contrário, né, Deus planejou que fosse assim. Mas o que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade, né, na mídia, o que é a onda agora? Que a mulher precisa da sua liberdade. A mulher, ou seja, não só a mulher, a liberdade hoje em dia está sendo muito apregoada, né? E eu sinto que, às vezes, por não enxergar isso, né, se cria uma competição do homem com a mulher. Então você vê isso em ambientes de trabalho, né, em todos os lados. Você vê essa competição muito ferrenha, né, a mulher querendo ser igual ao homem. E há toda uma história disso, né, quando começou esse movimento feminista. E isso tem aumentado cada vez mais, né? A mulher tem alcançado muito cargos, né, que não tinham antes. E de uma certa maneira eu não acho que é errado a mulher ter certas posições, mas a gente precisa cuidar o nosso coração para fazer o que Deus espera, né? A mulher a Bíblia não a coloca como uma serviçal, né? Ela não foi feita para competir com o homem, né? E essa visão distorcida tem causado um impacto negativo nos casamentos. Então, eu sinto que esse movimento feminista, essa busca de igualdade, é porque está sendo distorcido o papel da mulher. É como se a mulher, as pessoas, né, a própria mulher se enxerga como, eu sou menos, eu sou uma serviçal, e não é. São somente papéis diferentes. E nós ficamos com alguns papéis que os homens não têm, mas também os homens têm papéis que nós não daríamos conta de fazer, né? Então, para dar um exemplo prático para mim, eu penso que a mulher seria como um vice-presidente. O papel do vice-presidente é importante, né? Um país não pode ficar sem um vice-presidente, né? Não tem como. Ou como se ela fosse um copiloto. Imagina se um voo sai sem um copiloto. Não sai. Não sei quem trabalha aqui no aeroporto, mas sabe, um voo não sai sem um copiloto. Né? Ela não é a aeromoça, embora o cargo de aeromoça, né, não é menos, mas a mulher não é aeromoça, ela é o copiloto do marido. Né? Nós somos importantes, mas nós não estamos à frente, não devemos estar à frente. E quando falamos que a mulher é ajudadora, é porque Deus deu esse papel importante para ela, né? E ninguém é mais qualificada para exercer esse papel do que ela. Deus podia ter criado uma máquina para ser auxiliadora do homem, né? Deus podia ter criado um outro homem para ser auxiliador do homem. Seria triste para eles, né? Eu acho que... alguma outra, Deus, olha, infinitamente sábio, Ele poderia ter criado qualquer outra coisa para ser auxiliador do homem, mas Ele nos criou, né? Ele nos tirou da costela para estarmos ao lado dos nossos maridos, né? Então, pensando nisso, claro, não dá para falar entrar em muitos detalhes, mas em que nós podemos ajudar no nosso casamento, os nossos maridos, né? E uma das coisas que eu pensei é em tomar decisões. Eu queria que a gente lesse Mateus 27, versículo 19, que fala da mulher de Pilatos. Mateus 27, versículo 19. Posso ler? Depois vocês podem ler mais assim, o contexto dela, né? Mas fala assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonhos, sofri muito por causa dele. Olha a atitude dessa mulher. Ela teve um sonho, ela, né, entendeu que isso vinha de Deus, e ela mandou avisar o marido dela. Acho que ela podia ter ido lá, né, correndo: vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não, ela mandou uma mensagem para ele, né? E ela ajudou seu marido a não cometer um erro grave, que seria
a maior injustiça dos tribunais de Roma, né? Jesus sendo um homem inocente, sendo acusado e sendo condenado, né? E ela ainda chamou Jesus de justo, falou, né? Eu muito sofri hoje por causa desse justo, né? Uma outra escritura mais em cima fala. Então, essa mulher, ela ajudou o marido dela a não tomar uma decisão errada. Embora Pilatos, né, foi covarde, lavou as mãos, mas ela o ajudou naquele momento tão importante, né, que foi um marco na história. Então, olha para você ver como nós temos responsabilidades tão sérias, né, de ajudar nossos maridos em suas decisões. Em Provérbios 14:1 diz, quem sabe o que fala Provérbios 14:1? Sem olhar. Como? A mulher sábia edifica sua casa. Eu gosto muito dessa escritura e, na verdade, me desafia muito, né? Porque, primeiro, ser sábio já é desafiante, né? E ainda edificar um seu lar já é outro desafio, ou seja, nós temos que buscar essa sabedoria, né? E saber muito como edificar o nosso lar. Mas me desafia porque eu vejo como a mulher sendo o termômetro da casa. Nós somos o termômetro. Se as coisas na sua casa não estão bem, está azedo, está aquele clima ruim, pode olhar para você. Geralmente, eu não estou batendo martelo nisso, né? Mas geralmente o ambiente, a harmonia da casa depende muito mais da mulher do que do homem. O homem é mais tranquilo, o homem ele é mais na dele, né? No geral, né, gente, eu acho que tem suas exceções, mas a mulher tem a capacidade, né, de edificar ou de derrubar. Se a gente está num ambiente que está muito quente, é ruim. Se está muito frio, também é ruim. Então precisa de um termômetro. E nós temos essa habilidade de ser um termômetro, de apaziguar as coisas, de dar um tom menor, de fazer com que as coisas sejam mais brandas, né? E o bom andamento de uma casa depende da mulher, né? O bom andamento, no geral, depende da gente, né? Como a gente vai conduzir a nossa casa, nas tarefas do dia a dia, de uma maneira que, né, não fique uma carga, que não fique um peso, não fazendo com reclamações, depende muito de nós, mulheres, né? E ser um termômetro também, irmãs, é reconhecer nossos maridos. Alguns maridos não recebem nenhum encorajamento de suas esposas. E isso é triste, né? Porque a mulher se satisfaz com muitas coisas. Se satisfaz com os filhos, com a casa, se satisfaz com as compras, né? A gente sabe de uma comprinha, ou... O homem não se satisfaz com sapato, alguém fala aqui, aí, tá vendo? O homem não tem tantas satisfações como nós temos. A satisfação dele é a família, a esposa, é o trabalho, o filho, mas a gente se preenche muito mais facilmente, né? Então, nós precisamos encorajar muito mais nossos maridos, né? Motivá-los, ser uma motivação. Quanto nós temos expressado isso para os nossos maridos? Mas eu não vejo, mas é sempre tudo a mesma coisa. Você precisa se treinar em ver, em admirar seu marido, né? Em levantar as coisas, pequenas coisas. Lembra que no casamento que eu falei logo no começo, as pequenas coisas são as mais importantes às vezes. Então, isso faz toda a diferença e cria um ambiente tão harmonioso no lar, quando existe isso entre nós, né? E principalmente vindo da nossa parte, né? Eu acho que o homem se sente bem seguro, ele vai se sentir mais confiante, né? No seu dia a dia, sabendo que ele tem uma esposa que o admira, né? Então, eu sei que, contar o Marcos, toda vez que ele prega, tá, aí ele senta aqui,
E às vezes eu estou distraída, tal, e como foi? Então, às vezes não dá para a gente conversar, entra no carro, a primeira coisa, e aí, o que você achou? Então, assim, é importante a gente expressar. Nossa, mesmo, foi ótimo, não sei o que, Primeiro eu falo assim, né, foi ótimo, tal, e depois passa um dia e falo, olha, sabe, mas eu acho que você poderia ter feito isso, aquilo. Outra falar, o que você acha disso? Então, assim, nós não podemos chegar com aquele trator, olha, você falou isso, foi errado, não sei o quê, papapá. Quando nós fomos para o Paraguai, foi muito desafiante, né? Eu, como eu falo mais, eu aprendi espanhol melhor e mais rápido que ele, né? Melhor eu estou exagerando aqui, mas eu aprendi mais rápido. E como ele estava lá na frente pregando em espanhol, eu ficava numa ansiedade louca, e eu ficava perto, eu ficava falando as palavras para ele, né? Eu falava uma palavra errada, eu corrigia, falava outra errada, eu corrigia. Eu falei, nossa, foi difícil, era ruim, né? Então, ele foi com o tempo aprendendo, mas o nosso papel é primeiro, né, levantar. Isso, gente, olha, não é só na igreja, nem em qualquer lugar, todo cursinho básico que você fizer aí de, né, relacionamentos, esses que agora são famosos, né, de coaching, não sei o quê. A regra básica é essa, você levantar, encorajar, animar. Eles usam outras palavras, mas é isso, no fim das contas é isso, é o que nós precisamos fazer. Isso traz tanto bem para a alma, né, para o coração. Então, nós precisamos ser esse tipo de ajudadora, né? Se você se concentrar em duas coisas, somente, esse mês você ser ajudadora do meu marido nesse sentido, eu vou levantá-lo, eu vou encorajá-lo, e eu vou auxiliar em coisas pequenas, no que ele precisar, vou ser o termômetro da casa, pronto. Você treina isso por um mês. Diz que para se obter um hábito, né, você criar um hábito na sua vida, você precisa fazer algo todos os dias por 21 dias. Aí você cria o hábito. Então, a gente pode treinar, né, todos os dias, vamos lá. Homens também, né, a gente gosta também dos encorajamentos, carinhos, mas vamos focar em duas coisas por vez. Às vezes a gente tem um monte de coisa, aquela montanha, né? Nossa, eu tenho que mudar isso, aquilo, eu não sei fazer isso, eu sou horrível. A gente tem aquela, né, montanha de pecados e coisas que a gente quer mudar. Vamos concentrar em duas coisas e eu acho que vai dar um resultado. Eu fiz isso com o Nicolas, estou pagando para ver. Ele não está aqui, eu vou falar, mas eu falei com ele, olha, se você manter seu quarto arrumado, organizado, por 21 dias, 22 eu falei, né, para um a mais. Falei, no final você vai ganhar R$120. Ele tem mantido, ele não só está limpando o quarto dele, como ele está limpando a casa, e não fica nada fora do lugar. Eu entro, está tudo dobrado, tudo guardado, tudo cama esticada. Eu falei, olha só, agora eu quero ver depois dos 22 dias, né? Mas eu creio, eu vejo, eu creio que ele está criando esse hábito, porque eu não preciso falar, eu não preciso lembrar. Então, nós podemos criar bons hábitos na nossa vida, é só fazer constantemente. Um deles é esse que eu sugiro. Bom, e um segundo ponto é ser submissas. Então vamos ler lá em Efésios 5, 22 a 24. A clássica escritura, né? Amém? Submissão. 22 a 24. Mulheres, sujeite-se. Acho que nem preciso ler, né? Você já sabe até de cor, né? Mas vamos ler. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Então, deixa eu voltar aqui. Isso, se nós falarmos isso aí fora, é capaz de a gente até ser apedrejada, né? Não, a mulher tem que ser sujeita, tem que ser submissa.
Não sei, a gente tem que ficar quietinho em relação a isso, porque esse assunto está bem delicado, né? E nós vivemos em uma era em que a liberdade tem sido muito apregoada, né? A liberdade é liberdade para tudo hoje. Até os bebês têm liberdade. Eu nasci menino, não, mas eu vou decidir o que eu vou ser quando crescer. Os pais estão com essa mentalidade agora, né? E é assustador isso, a gente vê, nós já vimos alguns exemplos de pais que estão tendo filhos e não estão colocando sexo, porque quem vai decidir isso é a criança mais tarde, né? Isso para mim é assim, é fora do comum, né? Então, a liberdade hoje é algo que todos têm o direito, todos estão buscando, todos querem. Mas qual é a liberdade que Deus nos deu? O que importa é isso, né? Não importa a liberdade que eu quero, importa a liberdade que Deus tem me dado. Essa é a liberdade que Deus tem me dado. E o meu medo, irmãs, é que nós estejamos ouvindo muito mais o mundo do que a Bíblia. É fácil hoje, a gente tem informação para tudo. Você está numa conversa, digita no seu celular, você já tem uma informação. Você já abre lá, você já vê, você dá uma lidinha. Então, a informação é rápida hoje na nossa vida. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós aceitamos no nosso lar. Com o que está sendo pregado pelo mundo e o que a gente está engolindo pouco a pouco, a gente vai digerindo e não se dá conta, né? Igual todo dia, você ficar tomando Coca-Cola, é gostoso e tal. No fim, você vai ver o resultado. Uma saúde ruim, peso em excesso, traz suas consequências. Essas coisas que o mundo ensina vão trazer suas consequências. Por isso nós precisamos estar muito enraigadas na Bíblia. Precisamos não só ler a Bíblia, já li a Bíblia hoje, é aprender. A nossa decisão tem que ser, eu não vou fechar minha Bíblia enquanto eu não aprender algo. Não é, eu já li meia hora, já li 20 minutos. E sai e você não se lembra do que você leu. Mas se você tiver a decisão, puxa, enquanto eu não aprender algo, eu não vou fechar minha Bíblia, você vai ler talvez por 1 hora, talvez por 15 minutos. E vai aprender, vai digerir e vai sair satisfeita, né? Então, essa é uma decisão que eu tenho tomado já há bastante tempo atrás, né? Eu falei, não importa quanto eu leio, eu preciso aprender algo, eu preciso me sentir satisfeita quando eu ler a Bíblia, sair, puxa, eu aprendi algo que eu posso levar comigo. Então, nós precisamos cuidar muito do que nós estamos assumindo, adquirindo do mundo, né? E ser submissa envolve muito mais do que respeito, né? Reflete o entendimento de quem governa o lar. Você tem aquele entendimento de quem está à frente, né? Dessa cadeia estabelecida por Deus. Não é estabelecida humanamente. Quem estabeleceu isso foi Deus. Quem sou eu para falar, né? Do que Deus estabeleceu. Não podemos duvidar do que Deus fala. Em nada nós podemos duvidar. Se Deus fala que nós temos que ser submissos, nós precisamos ser submissos. Nós não devemos duvidar em Deus da nossa conduta, da nossa criação com filhos. Nós temos que crer no que a Bíblia diz e não no que o mundo diz. E do ponto de vista, né, do valor de cada uma de nós, né, entre marido e mulher, não há distinção para Deus. A gente vê isso claramente na Bíblia, né? As mulheres que foram levantadas por Deus, né, que são levantadas na Bíblia, Deus não precisava ter colocado esses exemplos na Bíblia, Ele colocou. Então, não há distinção para Deus. Jesus morreu igual, né, por nós. E eu acho que é tão bom deixar a autoridade, né, para os homens. Tem muitas situações que eu adoro que o Marcos tome à frente e faça e resolva. Algumas situações já são mais desafiantes para mim. Por exemplo, quando o Nicolas precisa ser corrigido, ensinado, eu confio na liderança dele. Eu confio. Eu vou ser sincera com vocês, algumas coisas eu concordo, eu não concordo. A maneira que ele lida com alguns assuntos, algumas situações, eu não concordo. E eu deixei isso claro para ele, olha,
eu não concordo sobre isso. Mas eu fico em paz. E eu oro, às vezes eu dou uns, né? Eu saio, mas aí eu volto de novo. Mas assim, eu preciso confiar. Mesmo não concordando, né? Mesmo não achando que é o caminho, eu preciso confiar. E tem dado certo, né? E se não der certo, a responsabilidade é dele, não minha. Então, eu me livro um pouco, né? Mas, para mim, é um alívio não ter que me preocupar com certos assuntos. Quando a gente vai viajar, por exemplo, né? O Marcos que vê tudo, ele vê documentação, ele vê onde a gente vai ficar, ele faz os planos onde a gente vai passear, ele faz os planos com quem a gente vai estar. Aí no caminho vai chegando, com quem que a gente vai estar? Com quem você marcou tempo? Aí, igual nós fomos no Rio, né, e a gente aproveitou. Eu nem sabia, aí chegamos lá, Marcos, a gente vai visitar o Corcovado, a gente vai visitar o Pão de Açúcar, porque nós nunca tínhamos ido. Eu falei, que ótimo. Ele já tinha planejado como a gente ia. Então, eu fiquei tranquila. Eu não tive que tomar a frente, não, vamos assim, vamos fazer essa... Falei, olha, ele decidiu, tá ótimo, nós passamos um tempo excelente, ele marcou os tempos, E isso não significa que eu não poderia falar, olha, eu quero estar com fulano, vamos fazer tal coisa, sugerir algumas coisas, não. Mas para mim isso é um alívio, essa submissão é um alívio, né? Não ter que preocupar com tudo. E eu sei também, irmãs, que muitas aqui, não sei se tem muitas hoje, mas na igreja temos, né? Muitas irmãs que não têm maridos cristãos. E é um desafio isso, é muito difícil, né? Eu imagino, porque eu nunca fui casada com um marido não cristão, mas a gente vê exemplos, né? Mas se Deus te colocou nessa posição, é porque Deus quer trabalhar no seu coração. Algo que Ele precisa trabalhar, algo que você precisa mudar. E seu desafio maior é depender de Deus, é dar o seu melhor. E vai depender muito da sua atitude, do seu coração, para você ter essa postura de submissão. Se Deus te colocou nessa posição é porque você pode ter vitórias e você pode ajudar seu marido, né? E isso também não vai ser um passaporte para você, diante de Deus, um dia dizer, Deus, não, eu não fui submissa porque eu não tinha as condições favoráveis para ser submissa. Isso não vai colar, gente. Então, se Deus nos colocou em uma situação é porque nós podemos e porque nós temos que também crescer e aprender com a situação, né? Então, isso vai levar mais esforço, mais busca, né? Um empenho maior de aprender, de ser sábias, mas nós temos os recursos para isso, não é? Aqui nós temos os recursos. E nessa questão de submissão, às vezes, é muito fácil ver, né, algumas situações, por exemplo, o Marcos já lidou muito com isso, comigo, né? De não falar, mas dar aquele olhar. Aquela cara que a gente faz... de total desprezo, né? É ou não é, homens? Alguns sabem, né? Os suspiros, né? Tá bom, né? Isso é um desrespeito, isso é uma insubmissão. Eu falo sempre para o Nicolas, olha, você não fala só com palavras, porque ele tem uma atitude ruim e eu vou conversar com ele, não, eu não falei nada. Eu falei, não precisa, você não fala só com palavras. Não, mas eu não falei nada. Eu falei, não precisa, não, ele não entende, não quer entender, né? Mas nós não falamos só com palavras, né? E nós precisamos cuidar desses olhares, esses gestos, esses suspiros, porque se Jesus estivesse ao seu lado, você soltaria esse suspiro, você soltaria esse olhar, faria essa cara, né? Em uma comunicação, não sei se você sabe, né? Quanto vocês acham numa porcentagem, né? De 1 a 100? Quanto por cento em uma comunicação são palavras? As palavras são de impacto. 80? Metade. E o tom de voz? Não, eu vou falar. Metade, 80%. O tom de voz?
20%. Bom, em uma comunicação, 7% são palavras. Isso foi um estudo feito, tá? Foi eu não. 38% tom de voz. E 55%, gente, é linguagem corporal. Então, é sério, né? Nós, até mesmo esse... Fala, pode falar, estou ouvindo. Né? Está fazendo muito bem, né? Está me condenando aqui, não, eu já parei com isso. Mas, estou indo muito bem demais, né? Eu vou parar de dar exemplo aqui. Não, mas assim, muitas coisas já venci, viu, gente? Mas eu tinha mania, assim, de andar, eu sempre ando mais rápido, né? Sempre fui de andar, super rapidinho, né? Eu ia na frente e fazia assim pro Marcos. Ele detestava, ele falava, para com isso, não faz isso comigo. E eu assim, né, não era por maldade. Então, eu tive que me cuidar. E olha, gente, vou falar para vocês, é um desafio para mim enorme, porque o Nicolas exige muito de mim. Eu não sei se vocês têm filhos homens, vocês, mulheres, se preparem. Porque ele, nesse processo de se virar homem mesmo, ele não sabe medir as coisas. E o Marcos sabe aqui da nossa luta, né? Ele exige respeito, ele quer respeito, ele acha que eu tenho que ter o respeito a ele que eu tenho ao Marcos, que eu sendo mulher eu tenho que me submeter a ele. Não importa que eu sou mãe. Então, é muito desafiante. Eu estou tendo que aprender, na marra, né? A ser submissa, às vezes a ficar calada, mesmo engolir meu orgulho e falar, não, tudo bem. Já orei, chorei demais com Deus, mas a gente tem tido vitórias, graças a Deus, né? Então, com muita oração, Deus tem me dado vitórias, né? Então, é um desafio, né? Mas em 1 Pedro 3:1 a gente fala, né? A gente sabe o que diz, né? Acho que essa escritura vocês sabem claramente, mas fala do mesmo modo, as mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Imagina você ganhar uma pessoa sem palavras, né? Você conquistar ela sem palavras. É poderoso isso, né? É muito poderoso. E sem Deus, irmãs, sem estarmos perto de Deus, nós não conseguimos, né? É o que eu falei, o meu desafio maior não é tanto com o Marcos, é com o Nicolas, hoje, né? E eu tive que buscar muito a Deus, estar muito perto de Deus, para ter algumas vitórias. Já teve situações muito difíceis, de conflitos grandes. E, assim, só realmente buscando muito a Deus. E se a gente não estiver perto de Deus, nós não vamos conseguir. E eu não falo perto de Deus, levantei, orei 20 minutos, li 20 minutos, vamos seguir o nosso dia. Não, é você criar uma intimidade com Deus, você ter uma intimidade profunda durante o seu dia com Deus. Onde você vai falando, você vai conversando com Deus, você vai se expressando, você vai meditando nas Escrituras. Você tem que achar o caminho da sua intimidade com Deus, seja qual for. Você precisa achar esse caminho, porque é a única solução quando nós temos essa intimidade com Deus. Vou correr aqui porque já está olhando o relógio. Então, essa palavra submissão, ela foi traduzida do grego como upotasso. E esse upotasso significa organizar sob, subordinar, colocar em sujeição, atitude voluntária de ceder, de levar uma carga, de cooperar. Olha só, gente, que profundo, né? Uma atitude voluntária de ceder. Você não só cede, como você se voluntaria a ceder, né? Imagina. Então, e aí eu fiquei pensando, puxa, né? Mas no dia a dia a gente enfrenta, né, muitas coisas. Quem trabalha fora aqui? Que tem chefe? Né? Que tem pessoas que são, né, acima de você. Ou você já trabalhou, já teve alguém, né? Nós sempre tivemos alguém acima de nós, né? No trabalho, às vezes na faculdade, escola, professor. E nós tivemos que praticar a submissão no seu trabalho.
trabalho você pratica submissão. Se o seu chefe te dá uma ordem, você faz. Você não fica, não gosto de fazer, não vou fazer isso agora, não. Você faz. Faz na hora, né? Então, nós nos submetemos, né? Facilmente, porque nós temos um termo de responsabilidade no nosso trabalho, nós entendemos a hierarquia que há, e porque na nossa casa, no nosso lar é tão difícil ter essa mentalidade, né? Entender esse papel de submissão, né? Então, parece muito, né? Mas a nossa sujeição é ao homem, né? A gente tem que se sujeitar à liderança dos nossos maridos. Mas o homem tem que se sujeitar à liderança de quem? De Deus. Eu prefiro me sujeitar à liderança do Marcos do que ter que prestar contas para Deus. Então, a responsabilidade dele é muito maior, porque ele vai responder a Deus. No final das contas, Deus não vai pedir, né, te perguntar ou pedir contas a você do seu casamento, do seu lar, mas ele vai pedir ao homem, né? Então, o homem vai ter que prestar contas a Deus do lar, e não nós. Então, irmãs, olha, vocês entendem como é mais suave o nosso, não digo que é fácil, mas é mais suave o nosso trabalho? É mais suave, né? Papéis diferentes, mas é mais suave. E diante do mundo, quando a gente fala isso, as mulheres nos tratam como bobas, né? Que isso, é boba de fazer isso? Não, de jeito nenhum. Às vezes até nossas mães, né? Nos falam, mas que isso? Imagina, você vai tratar seu marido assim, até nossas mães nos levam às vezes, né? E nós temos que estar atentas, né? Porque no final das contas, se você vê hoje as famílias que estão seguindo esse padrão humano, estão aí se desmoronando, sendo destruídas. Quantos divórcios vocês não conhecem, né? Não sabem, tem família, de amigos, e é tão triste passar por um divórcio, né? Então, é algo que acaba acontecendo, de 5, 10 anos de casamento, vem o divórcio, ou quando os filhos saem de casa, tão assim, comum hoje, os filhos saíram de casa, o casal se separa. Então, é uma realidade, né? E nós podemos viver uma realidade diferente do que o mundo está ensinando, né? E quando nós queremos a todo custo a igualdade, quando a gente busca e quer demais, isso acaba gerando o quê? Raiva, gera violência, indiferença, falta de amor. Essa questão de competição com o homem não vai gerar bons sentimentos, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós não vivemos em um mundo de igualdade. Não vivemos. Né? Você pode ver isso na natureza, né? No reino animal. O macho tem suas responsabilidades, sua função, a fêmea sua função. No trabalho, no governo, ninguém faz tudo, todo mundo tem a sua hierarquia, né? Cada um tem o seu papel definido. Sempre há uma submissão onde quer que a gente vá, né? Você vai num lugar fazer um exame, você tem que submeter ali as regras daquele lugar. Alguém chega para você e fala, você vai ter que esperar. Agora não é seu momento, então espera ali, tanto eu vou te chamar. Você fica lá quietinho esperando, né? Não é assim, a gente tem que se submeter a todo tempo. Por que no nosso lar não pode ser, tem que ser diferente, né? Então, nós temos que ter em mente, né, muito em nosso coração, que não precisamos buscar essa igualdade, que é uma bênção poder ser submissas, que é uma bênção, uma alegria, você poder ter uma pessoa que vai te conduzir, né? E no final das contas, né, no final o que Deus fala é o que vai trazer resultado que queremos. Qual é o resultado que queremos? Satisfação, alegria, paz, tranquilidade. Não é isso que nós buscamos para nós? É o que a gente quer deitar a cabeça no travesseiro e estar feliz, e estar tranquila, né? E isso é Deus quem vai nos dar, mas se nós assumirmos o nosso papel, né?
Nosso coração e oração precisa ser em agradar a Deus acima de tudo. Ser ajudadoras, né? Deus, me ensina a ser ajudadora que eu preciso ser do meu marido. Me ensina, tem que ser a nossa oração. E ser submisso não deve ser uma carga, né? Mas um prazer. Entendendo que primeiro nós estamos servindo a Deus. Então, tendo isso em mente, vai ser muito mais fácil lidar com as situações do dia a dia. Bom, tem muito mais para ser falado, né? Mas já chegou o nosso horário aqui. E espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada. E a gente pode continuar conversando depois, se vocês quiserem.